A gente vai iniciar a nossa discussão final. Eu acho que a gente pode, na discussão, fazer o encerramento depois também, diretamente. Essa, acho que é um momento que a gente ouviu muita coisa ao longo do dia e, embora estejamos todas e todos cansados, eu acho que a gente ainda tem muita energia para abordar algumas questões, que é bom lembrar. Esse é o primeiro workshop que a gente está realizando nesse tema, e quando a gente fala no primeiro é porque a gente tem expectativa de repetir isso outras vezes. Eu acho que a gente está se estabelecendo um compromisso em 21 de março, exceto quando for fim de semana, para se encontrar e, com certeza, poder comemorar avanços tanto na pesquisa quanto em atividades de advocacy em síndrome de Down. Então é um prazer. Eu sou Paulo Mossenweig, eu estou pró-reitor de pesquisa e inovação da USP. Quero agradecer a presença das pessoas aqui na mesa, o Orestes, o Wilson, a Márcia, que veio especialmente de Brasília para estar aqui com a gente, o Aloysio, meu colega pró-reitor de graduação, a Patrícia, Maria, o Pedro, do Alana, e celebrar realmente que a gente está, que o Alana nos deu esse cutucão, e que fez com que a gente se mexesse na USP para promover esse workshop rapidamente, e dar a partida, porque a gente não é um sprint, é uma corrida de fundo, mas a gente tem que começar a correr logo. Então, esse foi o grande propósito de uma reunião quase no encerramento das atividades para as festas de fim de ano, e a gente está aqui hoje. Então, é uma enorme satisfação. A gente tem duas perguntas guia aqui, mas que eu quero ampliar. Essas perguntas se referem à USP. Elas se referem como a USP pode promover pesquisa intra e extramuros de alto nível em síndrome de Down. Acho que a gente hoje já teve um belo painel sobre interações da USP, sobre atividades da USP nesse assunto. Como a USP pode facilitar a inclusão de pessoas com síndrome de Down na comunidade acadêmica, criando um processo de seleção específico e currículo acadêmico também desenhado para essa população. Eu quero expandir isso porque nós temos aqui representantes do governo em nível estadual, nós temos representantes do governo em nível federal, e a USP não olha só para o próprio umbigo. A USP olha para aquilo que a gente consegue fazer e que a gente espera que, quando a gente inicia certas atividades como essa na USP, que isso sirva também de modelo de inspiração para que possa ser expandido de forma mais ampla com a nossa colaboração, com a nossa contribuição. Não tem competição aí, realmente dar a partida de um processo que tem que ser muito mais amplo do que a universidade. Então, eu queria começar a discussão, e eu acho que a gente pode começar focando primeiro na ideia de uma rede de pesquisa em nível nacional em síndrome de Down. Rede essa que a gente quer articular uma rede nacional, mas que, obviamente, tenha uma interlocução forte com a comunidade internacional. A gente acabou de ter uma sessão com uma pessoa da Suécia e, em especial, com o Centro de Síndrome de Down, de pesquisa em síndrome de Down, no MIT, que é financiado pelo Alana. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Márcia, aqui ao meu lado, agradecendo muitíssimo a presença, para ela contar um pouco como é que o governo federal está enxergando isso, e não é para colocar o governo federal no hot seat, mas dizer que nós queremos uma parceria forte com o governo federal
Contem conosco para a gente ampliar esse debate. Bem, eu sou, o nome é comprido, mas é secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério. E o que faz isso? Porque ninguém sabe, porque é troca de nome em cada governo, secretaria, mas é basicamente a secretaria que constrói algumas redes de pesquisa, e a partir dessas redes de pesquisa joga editais específicos e às vezes encomendas via CNPq. Então, quando vocês olham lá no CNPq, ficam bravos porque tem um edital muito específico que não inclui vocês, é essa secretaria que faz isso. Tá? Só que ninguém sabe porque a página não é boa, né, como muitas páginas das nossas instituições, e não navegam muito bem nas redes sociais, mas isso, todas as semanas, eu já decidi que vamos mudar. Temos que dialogar com a população e, principalmente, dialogar com pesquisadores e pesquisadoras. Então, quando eu fui convidada, eu tive que pedir um tempinho para a ministra para entender o que a secretaria fazia, tá? Porque eu mesma não sabia. Então, o que eu tenho feito nessas 2 semanas? Eu revisei as redes existentes, tá, dentro do Ministério, e estou dando novas tarefas para redes que já estão lá e que, vamos dizer assim, precisam de uma tarefa nova. Estou provocando para construir projetos amplos que a gente possa fazer eixos para brigar no FNDCT por recursos. Tá? Porque o FNDCT vai ser todo reanalisado e não tem que brigar por recursos. Soube que houve uma visita do Avalanche no Ministério, quando não estava ainda como secretária, e que nesse primeiro contato se pensou em fazer essa rede. Portanto, mas sei que a rede ainda está em, vamos dizer assim, é um carro que ainda precisa ser melhor articulado. Então, já vou, ao chegar no hotel, provocar as coordenações para chamar uma reunião da rede, obviamente com a parceria da USP. A USP é quem provocou mais, a USP tem que estar presente, a gente tem que desenvolver essa discussão, não aceito barreiras, e a partir daí a gente pode pensar em eixos e pode pensar no edital. Deixa eu dizer uma coisa pessoal, Márcia, pode ser que amanhã eu não esteja mais na secretaria por causa disso, mas eu avisei para a ministra que eu sempre vou fazer aquilo que eu acredito. Eu acredito em editais. Tá? Por mais bem, porque abre para mais gente que a gente não sabe que faz alguma coisa. Eu não gosto muito de encomendas. Às vezes eu tenho que fazer encomenda, mas não é a coisa que eu gosto. Eu gosto, assim, um edital bem definido, com objetivo, com produto entregado e que a gente faz depois a maior propaganda quando consegue atingir o objetivo. E é isso que eu estou provocando as redes para fazer e eu vou brigar no FNDCT para a gente conseguir os recursos e vou pegar o pequeno recurso que a Secretaria tem e vou começar a provocar editais a partir dessa concepção super bem estruturada. Mas tem uma segunda coisa que me provocou nessa discussão que tem a ver com inclusão. Tá? Além de ser física, teórica, etc., eu sou uma pessoa muito preocupada com inclusão. Começo pelo assunto de mulheres na ciência, mas a gente é que nem um vírus, ele vai tomando conta da gente se a gente não tomou vacina. Então, a inclusão tomou conta de mim e eu fiquei muito encantada com a ideia de ter um projeto específico. Tá? E aí eu acho que a gente tem que jogar no país inteiro a discussão, mas a gente pode usar a USP como um piloto que nos ensine como é que a gente faz isso? E isso é um outro pedacinho dessa mesma secretaria que Ciências Sociais também é ciência da secretaria, tá? E o de Ciências Sociais tem que fazer mais do que só a divulgação científica, tem que fazer ciência. E eu acho que é uma pergunta científica importante. Como a gente inclui com qualidade? Tá? E aí, já que ele provocou, eu provoco o Paulo de volta, com uma provocação de vamos tentar fazer na USP um piloto de como é que a gente inclui pessoas com síndrome de Down, tá? E entende esse processo para um projeto maior, tendo testado, é como a gente faz, quando a gente faz uma simulação pequenininha, né, um experimento pequeno, depois que a gente expande para o grande, para depois trazer para o governo federal para uma coisa que vai de pé. E é isso
Desculpa não ter muito mais informação, mas 2 semanas é o máximo que eu consigo. Obrigado, Márcia. Deixa eu só, já que eu fui citado, deixa eu dizer que a provocação é muito bem recebida, a gente gosta de ser provocado, e dizer que é por isso que o Aloysio está aqui do meu lado. Nós na USP temos atuado em extrema sintonia entre as pró-reitorias, por isso que o Aloysio está aqui do meu lado. Infelizmente, a professora Ana não conseguiu estar aqui presente hoje, mas ela é a titular da nova pró-reitoria da Universidade de Inclusão e Pertencimento. E essa tarefa é uma tarefa que vai caber principalmente às 2 pró-reitorias, mas, como você falou, ciência social é ciência, e esse processo é um processo não apenas de pesquisa, mas é um processo de inovação, porque partimos de ideias e pretendemos gerar impacto benéfico na sociedade. Então, aí cai na minha seara também. É uma provocação muito bem recebida. Queria passar a palavra para a Maria. Se gostaria de falar um pouco, né, da perspectiva da Secretaria de Educação. Novamente, não é para colocar na berlinda, mas é para nos associarmos nessa agenda. Eu não preparei discurso, então vou... Olá, boa tarde a todos, a todas aqui presentes. É um prazer, assim, enorme, né, estar entre tantos doutores. Isso, só não me senti desambientada ao ouvir todos os discursos voltados para a saúde. Como eu trabalhei muitos anos com síndrome de Down, esses assuntos da ciência a gente tem que estudar para entender o sujeito, né? Aqui eu estou como representante da Secretaria de Educação do Estado. Eu trabalho lá no Centro de Apoio Pedagógico, que é o centro, faz parte do Departamento de Inclusão. Nossa função lá é chacoalhar todo dia a secretaria, olha, as pessoas diferentes. Aí quando a gente fala de inclusão, não estamos falando só de pessoas com deficiência, estamos falando da diversidade humana, né, que precisa estar inclusa e com pertencimento nos seus espaços. Não é tarefa fácil. Lá a gente vem discutindo a necessidade fundamental, não só da pesquisa, mas da parceria da educação com a saúde, porque é difícil a escolarização quando a gente tem um país desigual, que nem todos têm a mesma oportunidade. Uma criança com síndrome de Down que não teve na primeira infância as mesmas oportunidades que precisam, que alguns têm por condição financeira, essa criança vai estar em desvantagem dentro da escola. Então, a gente não promove a equidade. Isso é fundamental. Uma outra questão que a gente vem discutindo lá, a necessidade da parceria com as universidades estaduais. Nós somos Estado, todos somos Estado, e nós temos uma carência enorme de professores especializados. O Estado já fornece uma série de apoios que a população, de modo geral, desconhece. Já há previsto e orçado professor especializado pela UAE, intérprete de Libras, para cada especificidade um professor especializado, e a rede tenta contratar e não encontra pessoas, professores que estejam habilitados para ocupar aquela função. E quem é prejudicado são os estudantes. Então, nós precisamos, sim, ver esta pesquisa se desenvolvendo. Quando há 20 anos atrás a gente estavam trancados dentro de uma... Ver hoje que o Instituto João Clemente, que antes fora a PAI de São Paulo, onde eu trabalhei dentro de um espaço, não era nem segregado, era isolado do restante da sociedade, e eu olhava pela cidade de São Paulo, uma cidade tão grande, né, diversa, e não via ninguém com síndrome de Down. Hoje eu fico feliz de vê-los circulando pelos espaços, sem que todo mundo fique olhando, né, como se ele fosse um ser estranho. Então a inclusão é fundamental para o crescimento do ser humano, mas a gente tem uma estrada longa. E lá na secretaria, dentro desse nosso centro,
a gente fica lá insistindo, olha, lembre, precisa acessibilizar o currículo, olha, vamos lá, os recursos precisam ser ofertados, a estrutura da escola precisa ser mudada. Então, estar aqui nesse espaço, ouvi-la, dizer, olha, vamos incentivar a pesquisa, quando a gente passou pelo branco, né? Então é fundamental. Eu agradeço estar aqui e que novos encontros possam acontecer. Obrigada. Na verdade, eu não sei muito bem se a gente deveria seguir uma ordem, talvez a Luísio, né, fosse interessante falar um pouco. Então, Luísio. Bom, novamente, cumprimento a todas e todos. Queria iniciar dizendo que este é um momento muito feliz de estarmos todos aqui. O compromisso da Universidade de São Paulo em participar desse esforço de inclusão, junto com o Instituto Alana, foi expresso pelas palavras do nosso reitor aqui na abertura, que de forma muito significativa demonstra o comprometimento institucional com essa causa. Queria dizer que a própria criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, como uma iniciativa pioneira da universidade no ensino público superior do Brasil, na atual administração, mostra o quanto a atual gestão entende que as questões de inclusão, de pertencimento, de bem-estar no campus, atingindo todos os segmentos da comunidade universitária, discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, faz parte do cerne do foco da atual administração. Infelizmente, como disse meu colega Paulo, a professora Ana Alana não pôde estar conosco, mas eu gostaria brevemente de comentar com vocês as ações que estão em curso na parceria da Pró-Reitoria de Graduação e da nova Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, quando o tema é a diversidade na Universidade de São Paulo. Para aqueles que não estão totalmente familiarizados com a nossa universidade, é muito importante dizer que essa é uma universidade compreensiva, abrange todas as áreas do conhecimento e, portanto, há cursos de formação em nível de graduação, não só nas ciências biológicas e da vida, como também as ciências exatas e tecnológicas, e também as artes e as ciências humanas aplicadas. A nossa comunidade de estudantes, ela congrega hoje 90 mil estudantes, dos quais 60 mil são alunos de graduação, ou seja, a maior parte da nossa comunidade universitária é representada por alunos e alunas de graduação que estão inseridos em mais de 150 programas de formação nas várias áreas do conhecimento, dispersos nos 7 campi da Universidade de São Paulo, localizados não só na capital, como também em várias cidades do interior, como vocês sabem. Então, os desafios, do ponto de vista de gestão de programas numa universidade desse porte, é fácil de conceber e de entender que são sempre desafios que exigem construções coletivas. Frente a isso, temos trabalhado com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento no sentido de dar mais robustez às políticas de inclusão quando elas afetam a formação no nível da graduação. Então, citaria aqui alguns exemplos. Desde 2017, mais especificamente, a Universidade de São Paulo abraçou as ações de políticas afirmativas de inclusão no ingresso à universidade. O primeiro foco foi a diversidade socioeconômica, garantindo aos segmentos subrepresentados, particularmente aqueles de estratos mais desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico, uma possibilidade maior de acesso à universidade. E também os segmentos subrepresentados do ponto de vista étnico-racial, particularmente o segmento de estudantes pretos, pardos e indígenas. A política de cotas foi adotada. É importante dizer que ela não foi adotada de forma síncrona em todos os programas, ela foi evoluindo ao longo dos anos, a partir de 2017, até chegar à meta estabelecida pelas gestões anteriores, de que tivéssemos, a partir, algo que já foi atingido em 2021, que tivéssemos entre os nossos 11 mil ingressantes a cada ano, 50% deles egressos do ensino médio exclusivamente público
que para nós é uma proxy de desvantagem socioeconômica bastante clara, e desses 36 a 37% desses egressos do ensino público fossem autodeclarados pretos, pardos e indígenas, porque esta é a proporção desses segmentos populacionais no censo demográfico brasileiro no tocante à população do estado de São Paulo. Essa proporção foi atingida, como eu disse, em 2021, e ela é visível na nossa universidade. Ela é visível quando entramos nas salas de aula, quando frequentamos os ambientes das cantinas, das praças esportivas, dos centros acadêmicos, e a nossa experiência ao longo desses anos tem demonstrado a riqueza que essa diversidade nos aporta, do ponto de vista de oportunidades, não só para aqueles que passaram a ser incluídos, mas para o conjunto da nossa comunidade, que passa a representar mais efetivamente a sociedade do estado de São Paulo. Uma outra dimensão da inclusão se deu com a adoção de um mecanismo alternativo de ingresso ao vestibular tradicional da FUVEST, utilizando a nota do Enem, que propiciou também uma oportunidade de diversidade geográfica. O ingresso exclusivamente pelo vestibular da FUVEST exigia que aos candidatos e candidatas que se deslocassem 2 vezes a São Paulo para participar das provas da primeira e da segunda fase, sendo que a segunda fase por mais de um dia, o que na verdade determinava uma barreira para vários candidatos e candidatas de grande potencial espalhados por todo o Brasil. A partir do momento que o mecanismo alternativo de ingresso foi implantado, essa diversidade regional passou a ser também evidente. Em cursos de alta competitividade de ingresso, eu me recordo aqui a minha unidade de origem, a Faculdade de Medicina, temos hoje uma representação bastante significativa de alunos de todo o Brasil, o que, na verdade, traz um conjunto de perspectivas e olhares para a formação bastante enriquecedor e vantajoso. Essas foram as políticas de ação afirmativas já implantadas. E aí vem uma pergunta: há outras formas de inclusão sobre as quais a Universidade de São Paulo ainda não teve oportunidade de desenvolver políticas específicas, e uma delas diz respeito às pessoas com deficiência. Sem dúvida nenhuma, recentemente, numa oportunidade anterior em que eu estive participando da gestão numa outra função, coordenando o recém-criado na gestão anterior Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGIDA da USP, essa foi uma das nossas preocupações. Precisávamos conhecer melhor a diversidade já existente na universidade, que sequer era reportada e registrada. Com a colaboração da minha grande amiga, a professora Lina Mara, aqui presente nesta mesa, nos valemos de instrumentos validados pela Organização Mundial da Saúde para buscar conhecer dentro da nossa comunidade discente, docente, de servidores técnico-administrativos, qual era o universo de diversidade no tocante às deficiências, e tivemos uma pequena ideia, naquele momento, de que ela era maior do que nós inicialmente imaginávamos. E sem dúvida nenhuma que esse primeiro mapeamento era fundamental para que a proposição de políticas de inclusão, de reforço do pertencimento a pessoas com deficiência já existentes na nossa comunidade pudesse ser desenvolvido com mais efetividade. A partir do entendimento das demandas é que é possível desenvolver ações de intervenção visando efetividade das ações. E a partir disso, agora, avolumam-se as demandas sobre novas possibilidades de inclusão de pessoas com deficiência. Trago aqui para vocês a boa notícia que a Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento recentemente estabeleceram um grupo de trabalho justamente para trabalhar a questão de pessoas com deficiência de uma maneira geral. Temos, ao longo dos últimos anos, recebido já anualmente os indicativos da FUVEST sobre os candidatos aprovados pela Fundação de Apoio ao Vestibular, candidatos e candidatas que já externaram condição de deficiência quando do momento em que prestaram a prova, solicitando apoio de necessidades especiais.
Isso permite à FUVEST que ela antecipadamente informe a universidade sobre esse conjunto de estudantes que acolheremos, de tal sorte que as várias unidades de ensino e pesquisa possam estar preparadas para esse devido acolhimento. E cito para vocês um único exemplo vivenciado esse ano. Paulo, eu estou me estendendo um pouquinho, mas vamos chegar já no final. Dizer que esse ano mal tínhamos chegado à pró-reitoria de graduação, fomos contatados pela Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis e Atuárias, a FEA da USP, sobre a notícia de que um candidato recentemente aprovado no vestibular tinha externado a sua condição de portador de paralisia cerebral, com paraplegia, com déficit de mobilidade em membros superiores, na verdade, paresia, déficit de mobilidade de membros superiores e dificuldade de deglutição totalmente restrito à cadeira de rodas. E a Faculdade de Economia e Administração simplesmente procurou a pró-reitoria de graduação buscando o apoio. O que faremos, na verdade, com esse estudante que queremos acolher e dar-lhe as condições para exercer o seu programa, cumprir o seu programa formativo com sucesso. Mais uma vez, contei com a ajuda da professora Lina Maia para que pudéssemos, com o apoio do Instituto de Medicina de Reabilitação que ela dirige, avaliar as necessidades específicas daquele estudante e, a partir do diagnóstico ali formulado, pudemos prover pela pró-reitoria de graduação bolsas para colegas estudantes que pudessem exercer a função de auxiliares no registro em sala de aula para esse estudante e, além disso, a contratação de técnico de enfermagem para suporte durante o período de permanência do estudante na Faculdade de Economia, no período noturno, para evitar quaisquer acidentes quando da sua alimentação ou mesmo ao beber água. Então, com isso, estou querendo exemplificar que as demandas se somam e são novas, e de uma certa maneira, apesar de desafiadoras, muito gratificantes, porque nos mostram que pessoas, eventualmente, que jamais eram vistas dentro do ensino superior, frequentam hoje as nossas salas de aula e queremos recebê-las cada vez mais. Especificamente agora, nesse desafio que nos traz o Instituto Alana, entendemos que é necessário construir uma proposta de inclusão e de adaptação curricular para percursos formativos específicos que possam suprir necessidades de pessoas com síndrome de Down que chegam ao ensino superior. Provocado por esse desafio, fui buscar um pouco a literatura e percebi que ela é muito escassa. A própria página do movimento Down me instruiu que existem hoje cerca de 90 casos de estudantes que chegaram ao ensino superior, ou até mesmo já concluíram o ensino superior em diversos estados do Brasil, porém sem muita clareza de descrição de quais instituições de ensino superior os acolheram e quais foram as iniciativas dessas instituições no sentido de propiciar-lhes as condições de cumprirem os seus programas, mas, e alguns relatos de caso da literatura são muito limitados em oferecer respostas sobre a forma de construção da melhor política de inclusão. Então, gostaria muito que, a partir desse seminário, Paulo, pudéssemos efetivamente, junto à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, aprofundar esse tema, contando com a expertise dos pesquisadores que aqui estão, mais conhecedores do tema do que qualquer um de nós na Pró-Reitoria de Graduação, para que possam nos instruir na forma de podermos, o mais brevemente possível, identificarmos maneiras de aprofundar essa inclusão e dar a nossa participação. A Universidade de São Paulo tem condições de ser protagonista nessa tarefa e a Pró-Reitoria de Graduação certamente apoiará essa iniciativa. Obrigado. Valeu a pena você se estender a isso. Eu queria fazer só uma observação que a professora Mia, a reitora adjunta de Inclusão e Pertencimento, tinha previsto vir, que ela pegou uma forte gripe que ela me avisou agora há pouco, e é por isso só que ela não está aqui, mas reitera o apoio integral da Pró-Reitoria. Como
como infectologista que sou, sei que ela fez bem de não vir. É membro, não, coordenador da comissão. Comissão assessora do reitor para assuntos relacionados à Covid-19. Eu acho que a gente podia talvez tentar separar um pouco a discussão nas nossas duas perguntas e talvez começar um pouquinho na questão da estrutura de uma rede brasileira de pesquisa em síndrome de Down. Não sei se o Orestes gostaria talvez de fazer um pouco um apanhado e colocar os desafios que estão à nossa frente e como que a gente deve proceder. Mas também o reitor hoje de manhã me deu uma tarefa, né? A minha é o Aloysio, não é só a minha, né? De trazer de volta os encaminhamentos dessa nossa conversa. Então, estou aqui anotando as coisas para a gente avançar. Obrigado, professor. Eu acho que, de uma certa forma, essa rede começou a nascer. A partir desse... Tá ligado? Não tá ligado. A partir daquele esforço que nós iniciamos no fim do ano passado, para reunir os pesquisadores que teriam interesses comuns, a espinha dorsal seria a pesquisa de biomarcadores multimodais, assim, marcadores inflamatórios, marcadores degenerativos, marcadores da doença de Alzheimer, marcadores em diferentes fases da vida, e essa aproximação de vários grupos acabou propondo a ideia um pouco mais ambiciosa de constituir uma corte brasileira de síndrome de Down, transgeracional, por exemplo, em todas as fases da vida. Aqui no IFEQ nós temos uma coorte que eu diria substancial, para 150 pessoas, a partir de 20 anos de idade. Em outros locais nós sabemos de coortes de crianças ou de adolescentes. Então a ideia seria, a partir dessa, digamos, agregação de pessoas interessadas na mesma causa, poder organizar essas casuísticas sob a forma de uma corte, onde a gente já passa a obter dados de maneira sistemática, dados clínicos, dados sociodemográficos e também dados biológicos, sob a forma de biobanco. Então, esse seria, digamos assim, um eixo estruturante desse esforço de criação de uma rede. Acho que a partir da existência de uma corte, vem os projetos de pesquisa e os diferentes expertises, que cada um pode contribuir, inclusive com colaborações internacionais. Assim, em linhas gerais, essa era a nossa, o esqueleto da proposta, a espinha da proposta que nós começamos a elaborar no fim do ano passado. Acho que a professora Márcia, isso está em andamento, né? Acho que tem um bom amadurecimento, claro, tem um refinamento dessa proposta, para que fique claro o que a gente pretende com isso e em que tipo de edital isso pode ser inserido, né? Acho que essa é o caminho que eu vejo. Obrigado. Talvez o Pedro queira fazer um comentário do ponto de vista do Alana. Não, primeiro, para registrar novamente a felicidade do Alana de ter participado desse workshop, e a gente tem a possibilidade agora de encaminhar, não só dentro da USP, mas também com outras universidades aqui presentes, para a Unifesp, outras internacionais, que a gente possa criar essa rede e esse diálogo permanente, sistemático, de pesquisa em síndrome de Down, para que a gente possa realmente avançar contra essas barreiras sociais e de saúde que essa população ainda sofre. Então, a gente está muito feliz, e eu, uma nota pessoal, ainda mais, porque eu também sou filho dessa universidade, no Direito, não só na graduação, mas também no doutorado, e isso me traz uma alegria reconhecer que a USP está tomando um pioneirismo na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, especialmente síndrome de Down, e certamente esse pioneirismo vai influenciar no Brasil, na América Latina e talvez no mundo, para que a gente possa realmente fazer, como a professora Márcia comentou, um piloto que transborde para possivelmente uma política pública, para que a gente possa realmente encontrar caminhos de uma verdadeira e profunda inclusão e diversidade na nossa formação, inclusive acadêmica. Então, mas antes de até entrar no papel do Alana, eu queria trazer uma outra voz para a nossa conversa, de um vídeo que foi divulgado hoje em função do Dia Internacional da Síndrome de Down, que eu não sei se quem estava nos apoiando aqui, acho que a pessoa já foi. Depois a gente vê exatamente,
que é um relato de uma pessoa que se formou com síndrome de Down, se formou em design na Universidade Luterana, e tem um relato muito forte de como foi a experiência dela. Breves minutos depois, quando voltar aqui, a gente pode colocar. Mas o papel da Lana é esse, de articular, de permitir viabilizar, para que tanto a rede nacional possa se fortalecer, porque ela existe já nas conexões que foram feitas, né, desde o incentivo do próprio IJC, conectando as pessoas, conectando as pesquisas. Então, de certa forma, essa rede já existe, já tem funcionado, já tem buscado formas de se viabilizar, de criar pesquisas. O que a gente quer com a Lana é potencializar, para que a gente possa ter uma estratégia nacional, inclusive, de pesquisa em síndrome de Down. Aqui, esse exemplo. Eu acho que a gente começa a integrar no... Ah, tá. Então, com vocês, essa é a Fernanda, deixa eu ver se eu pegar o nome dela certinho aqui. Fernanda Machado, que é formada em design gráfico pela Umbra, e acho que ela tem traz um relato para materializar o que a gente está falando aqui, a potência disso, e para incorporar também quem precisa ser ouvido em primeiro lugar para a construção disso, são as pessoas e famílias, pessoas com síndrome de Down e suas famílias e comunidades. E quando eu entrei na faculdade, eu acho que a gente começa a entrar num novo mundo. Porque até no ensino médio, eu acho que todo mundo estava vendo meio que uma criança. E depois, quando a gente vai para uma faculdade, é um mundo novo, um mundo que a gente pode caminhar melhor com as próprias pernas. Uma das coisas que eu achei meio difícil foi com alguns professores, que eles achavam que eu não era capaz e que eu não tinha condições. Mas aos poucos eu fui indo devagarinho com eles. Eu lembro de um que eu peguei e falei que eu estava indo muito rápido no quadro, porque ele peguei um pouquinho mais devagar, que eu sentia que eles não estavam acreditando em mim e no meu potencial. Mas aos poucos eu fui mostrando tudo que eu era capaz, e no final do semestre eu acabava me surpreendendo, porque com esses professores, porque foi as amizades que mais ficaram fortes. Acreditem nos seus sonhos, creiam que eles vão ser realizados, mesmo o caminho não sendo fácil, persistem e nunca desistem dos sonhos de vocês. Isso reforça para nós essa missão de para que essa faculdade pública, que eu tanto tenho orgulho, possa incorporar e a gente possa realmente, de uma forma conjunta, viabilizar não só pesquisa, inovação, e contem com a Lana para isso, para a gente pensar junto, articulando, buscando formas para viabilizar esses projetos e, ao mesmo tempo, a gente criar esse projeto pioneiro aqui no Brasil para realmente buscar formas dessa verdadeira inclusão e que, na nossa perspectiva, vai nos desafiar, não só pensando na porta de entrada, na seleção, como também no currículo, na formação docente, corpo acadêmico, na integração com a comunidade, pensando em espaços, né, de integração e não uma trilha exclusiva somente, né, de convivência, mas integrando com as diferentes trilhas, diferentes formações, um apoio extracurricular, suporte pedagógico, mas também de outros espaços necessários de transporte, enfim, de apoios, inclusive familiares, e pensar num trilho profissional, né, de como essa, na verdade, conexão entre a universidade, o ensino acadêmico, universitário, tem com o mercado de trabalho. A gente sabe que um dos desafios muito grandes são esses, né? A formação, a inclusão no mercado de trabalho em função, no Brasil especialmente, da formação do ensino superior. E o mais importante, a gente já tem um interesse muito grande, havia falado isso para vocês, a gente estudar e pensar como foram as experiências das 90 pessoas que já se formaram no Brasil. Como foi a experiência dela de jornada acadêmica, do corpo docente, dos colegas, da família, para a gente entender e poder criar já sobre essas bases um percurso piloto aqui na USP. Então, contem conosco nessa jornada, estamos juntos desde o começo e tenho certeza que a gente vai, no próximo ano, já comemorar muitos avanços e vitórias aqui com todas e todos juntos. Obrigado. Bom,
Boa tarde a todos e todas, eu sou Patrícia Teles, que o microfone de repente caiu na minha mão. Não era bem agora que eu pretendia falar, mas eu acho que foi providencial, Pedro, porque as minhas palavras, as minhas ideias, ouvindo cada um nessa mesa, você acabou expressando, então eu queria colocar um pouquinho mais. Aliás, é assim que a gente faz esse diálogo, né? É um pouquinho mais e a gente avança juntos. Vou pedir um minuto para contar para vocês de onde eu falo. Eu sou uma pediatra que me especializei em educação e dediquei os últimos 30 anos a atendimento de pessoas, crianças e adolescentes com síndrome de Down e suas famílias. E hoje eu trabalho com a formação de profissionais de saúde, a formação de professores no ensino superior. Eu estava achando meio estranho que me chamaram, porque eu me dedico hoje muito mais à educação do que à assistência. E o Horácio insistiu tanto, eu juro, eu vim pela amizade e pela causa. Porque eu pensei, eu falei ainda para meu marido, eu falei, mas eu não estou exatamente atendendo pessoas com síndrome de Down nesse momento, porque a educação tem que chamar, e não é o que a gente quer da vida, o que a vida quer da gente, né? E aí o Milton virou para mim e disse assim, ué, você fez isso 30 anos, você acha que alguém vai estar sentado lá que fez 30 anos de atendimento de Down como você, vai ver se tem algo a dizer. Então eu queria ter algo a dizer para vocês, se vocês me permitem, eu vou tentar não alongar e dizer de onde eu olho. Na década de 90, quando eu comecei a atender síndrome de Down, recém-saída da faculdade, a gente batalhava e tinha uma militância para ter basicamente estimulação precoce, junto das atuais. Na década de 90, a gente tinha que explicar a importância de um diagnóstico clínico sem esperar o cariótipo, de explicar a importância da equipe de saúde ter fono, ter fisioterapeuta, e era essa a militância da aceitação. Quando chegou no 2000, a gente entendeu que a militância, ok, já estimulamos, então vamos trabalhar a inclusão, vamos falar que essas pessoas dentro da escola têm uma função para além delas aprenderem. Elas estão ensinando quem está do lado. Porque quando eu incluo, e professores, isso vale para a universidade, quem vai se beneficiar mais não é uma pessoa que tem síndrome de Down, que está dentro da classe da Universidade de São Paulo, é todos os outros 40 colegas que estão com ela, que vão aprender com ela e com a vida. E essa era a nossa militância no começo do ano 2000. Aí essas pessoas foram crescendo, a nossa militância foi, eles têm direito a namorar, têm direito a sair, tem um ciclo. Essas pessoas envelheceram e vem pessoas como Orestes que pensam, vamos pensar junto como é que é o envelhecimento? Quando eu estudo o envelhecimento da síndrome de Down, eu não estou ajudando aquele ser, aquela família. Eu estou ajudando todos nós, comunidade humana, porque é um modelo de envelhecimento para nós, que está nos dado ali a examinar, a estudar. Então, quando as pessoas dizem, não vou investir em síndrome de Down porque é um grupo, não. É um modelo de desenvolvimento humano. E eu fui começando a entender minha trajetória. Por que eu acabo trabalhando com educação? Porque no fundo, o que eu trabalho, o que me encanta, é o desenvolvimento humano. Desde a criança, passando por todas essas fases, e eu acabei na educação. E aí eu entendi o porquê do junta-junta, né? A gente veio trabalhar aqui o modelo da síndrome de Down, que é uma condição humana, falar de pesquisa, mas como é que a gente inclui na sociedade, como é que a gente inclui na universidade? Aí eu pensei, eu acho que oportunidade você me deu, que oportunidade a vida está me dando de eu me comprometer na frente de vocês e ajudar a escrever essa história. Porque eu conheço a fisiologia, atendi mais de 5.000 crianças e adolescentes com síndrome de Down e sou especialista em ensino superior em saúde. Faço formação docente. Eu acho que o que a vida está me pedindo é para ajudar a escrever essa história. E aí no junta-junta, é o seguinte, me colocando aqui como soldado, né? Com humildade a quem quiser me ocupar e usar essa energia, essa experiência, eu estou à disposição. E aí eu vou dar a seguinte sugestão para o grupo. A USP, ela é um modelo de inovação, está sempre à frente do seu tempo, por isso que ela é reconhecida como uma das maiores escolas da América Latina, quem sabe até do mundo. É nosso dever social, nossa responsabilidade responder essa demanda da sociedade. E eu tenho certeza que nós temos criatividade, inteligência e competência para fazer isso. Mas a gente faz isso com apoio, não é sozinho. Então o Brent, o apoio da Alana e de outras
de outras fontes, é super interessante. Hoje mesmo eu vi uma pesquisa, uma revisão sistemática, que fazia uma correlação de associação entre o tamanho do grant e a qualidade das pesquisas. Ou seja, recurso é importante. Então, a gente tem energia, tem vontade, mas os recursos são bem-vindos, né? Então, vamos construir junto essa possibilidade. O que eu vejo aí de possibilidade, fica a sugestão, o Oreste falou, uma linha de pesquisa, um grupo que estava trabalhando marcadores. Ótimo, precisamos dessa inovação. A gente precisa entender a vida, mas eu preciso entender a vida para quê? Eu preciso entender onde está essa vida também. Em que sentido eu estou dizendo isso? A gente acompanhou uma pessoa aqui que fez faculdade, a outra lá, e outra lá, e nós que trabalhamos com síndrome de Down, sabemos da diversidade que é e a dificuldade que é chegar lá. O que fez essa menina conseguir terminar o design? É muito difícil a gente entender todas as vaias, todos os vieses, os fatores que levaram ela a esse sucesso. Nós precisamos fazer esses itinerários de vida. E essa é a linha de pesquisa que importa também, Pedro. Eu acho que o marcador é super importante. Mas fazer uma pesquisa de base populacional, social, entender onde estão, por que não estão, onde a pessoa chegar, eu acho que isso é super importante. Talvez aí, pensar, Márcia, nesse edital, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Nós trabalhamos com evidência. Para desenhar essa história, não é só o que eu acho que pode ser, mas se a gente tiver base científica para desenhar esse modelo, começando na USP, eu acho que a gente vai fazer diferença. E olha, a Luísa, o professor Paulo, eu acho que a USP vai ficar muito melhor do que ela já é. Eu estou sonhando com esse dia. Então, espero que assim, esse conjunto de ideias tenha feito sentido para vocês. Com muita alegria, eu quero expressar que dia fabuloso estar aqui. Eu não sabia porque eu vim, mas agora entendi. Então, muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade e pelo desafio que é colocado por todos nós. Deixa eu aproveitar o gancho da Patrícia. Quando eu fui convidado para organizar o evento, eu vi as duas propostas. A parte da pesquisa, eu disse, essa é mais fácil, porque eu estou na área, então é fácil de discutir e construir. A parte de inclusão, eu acho que era a parte mais difícil do mercado. E como o Paulo falou, eu fui provocado pelo leitor. E eu gosto de ser provocado, mas eu começo a me provocar também. O que eu posso fazer para contribuir? E uma das coisas que eu fiquei pensando, quer dizer, eu coordenei um curso lá na Faculdade de Medicina, curso de Informática Biomédica, que a gente atua em 4 áreas importantes: a área de saúde digital, análise médica, bioengenharia e a parte de genômica, que é a área que eu atuo. E são cursos que têm um viés muito inovador para isso. E uma das coisas que a gente poderia fazer é, da mesma forma que a gente faz a inclusão digital para pessoas vulneráveis, a gente podia fazer um projeto relacionado a exatamente a inclusão digital para síndrome de Down. E nesse projeto, eu acho que os alunos do curso poderiam ajudar muito né? Nessa formação. Eu estava até com bolsa, eu falei de aquelas bolsas que a gente recebe de alunos do ensino médio. Né? Eu acho que isso estimula. Eu acho que a integração dos alunos na universidade, eu acho que pode ser importante também, porque todo mundo, pela minha parte daqui, eu acho que teve uma vida humilde. A gente imagina a universidade muito distante. Eu imagino que possível me dar a mesma coisa. E quando você está dentro da universidade, participando de uma atividade de inclusão, eu acho que isso vai diminuindo essa distância também para eles. E junto disso, a gente pode fazer programas de acompanhamento do desenvolvimento deles durante o estágio, até para a gente melhorar as metodologias que a gente pode trabalhar.
Então, essas coisas eu fiquei pensando de que maneira a gente poderia trabalhar dessa forma. A outra área que eu posso contribuir, né, é ajudar na coaching, né, eu sou vinculado ao departamento de genética e ao setor de genética médica também na Faculdade de Medicina. A gente não tem um ambulatório voltado para cirurgia digital. A gente eu posso fazer essa proposta para a chefe do departamento de genética do setor de criação. Eu imagino que o nosso reitor vai apoiar isso também junto com o diretor da Faculdade de Medicina, de criar uma força-tarefa dentro da Faculdade de Medicina para atender isso. Eu trouxe uma colega aqui, a Rosário, que é oftalmo, que atende a Down com ceratocone, ela pode participar também dessa força-tarefa. Então, esse é o meu depoimento assim, para dizer assim, para começar, como é que eu posso contribuir? E eu acho que esse curso de graduação em informática biomédica, ele pode ser importante no desenvolvimento deles. Eu queria pedir licença para pegar, vou ter que sair, mas eu queria pedir para a Cláudia então me substituir aqui na mesa para dar continuidade, representando aqui o Alana. Agradeço novamente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Wilson. Acho que a professora Namara talvez gostaria de fazer a sua palavra. O que nós assistimos hoje, obrigada, viu, professor? Nós assistimos hoje aqui nas apresentações, os modelos de pesquisas e as oportunidades mostram a riqueza dessa área. E quando a gente escuta aqui, nessa pequena mesa redonda, o entusiasmo de pessoas como a professora Patrícia, a gente entende o quanto essa síndrome vincula o profissional, vincula todos nós médicos nesse exercício. Ela apaixonou o nosso centro de reabilitação, a nossa rede Luci Montoro, que hoje atende um número muito grande de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down, e a gente com muita tranquilidade pode dizer o quanto o estímulo realmente melhora a reserva cognitiva. O que foi falado na forma de pesquisa, a gente tem um exemplo vivo todos os dias. Impressionante a oportunidade que uma abordagem multidisciplinar, absolutamente bem colocada, levando em conta as necessidades de cada um, mas contribuindo para uma vivência em grupo e para trabalhos colaborativos, vai mudando o perfil desse paciente ao longo do processo. E aí, depois de ter sido contaminada por essa incrível paixão pela síndrome de Down, eu me deparo com o professor Orestes, e nós temos uma linha de pesquisa muito valiosa, e repentinamente a gente entende que naquela linha de pesquisa caberia, assim, como nada, atender as crianças e os adultos e os jovens com síndrome de Down. Exatamente nessa linha, é uma linha de pesquisa grande do Alzheimer, num tratamento absolutamente inovador, mas cabe perfeitamente esta nova população que vai chegando cada vez mais perto de nós. É muito interessante olhar para a diversidade do que esse grupo nos oferece, mas é preciso também entender o quanto a sociedade ainda está mal preparada para administrar esse cidadão no seio da sociedade, seja no transporte público, seja na entrada da escola, seja junto com os coleguinhas, sejam as famílias. Então, a advocacy continua sendo um projeto importantíssimo. Talvez o grande diferencial seja trabalhar atitudes acessíveis. Como a universidade vem fazendo, a acessibilidade atitudinal ainda não é uma realidade para todas as pessoas com deficiência em todos os segmentos sociais. E se, por um lado, nós temos hoje oportunidades incríveis com a população, com jovens com síndrome de Down, e que hoje estão, felizmente, conseguindo até envelhecer, coisa que não acontecia alguns anos atrás, nós temos ainda algumas barreiras, e que bom ouvir falar das ciências sociais,
nós temos algumas barreiras a vencer. Mas a melhor estratégia para superar barreiras atitudinais é pelo resultado que os bons progressos e os bons trabalhos científicos nos mostram. É o desfecho positivo que mobiliza a sociedade. Mas, enquanto isso, a gente precisa garantir que a violência não se coloque na vida dessas pessoas, violência dentro e fora de casa, violência intraparental, porque isso acaba sendo uma marca muito dramática na vida dessas crianças e desses jovens. Isso também é um problema que nos acomete no centro de reabilitação. Daí a razão a gente tem que dar uma atenção redobrada para esses grupos, para essas famílias, dentro desse processo, desses programas de reabilitação. Mas o resultado é muito satisfatório. A gente conta um pedacinho do que são as dificuldades, a gente não pode esquecer que isso existe, a gente precisa trabalhar de forma mais ajustada a sociedade em geral, né, para todas as coisas que significam algumas diferenças. O desconhecido sempre traz algum tipo de reação, nem sempre a reação mais acertada, mas a gente não pode esquecer toda a dinâmica que existe positiva, desde atores de filmes, colegas, que eu tive o prazer de não apenas ajudar no patrocínio, mas fazer o lançamento no Palácio dos Bandeirantes, dos atletas que se sucedem nas medalhas, usando os grandes e bons exemplos positivos para que a gente consiga trazer toda a sociedade para dentro do tema. Então, o melhor de tudo é que tem caminhos, e os caminhos são suaves e pavimentados por essa solidariedade que se estabelece aqui. E com a certeza de se chegar a um bom termo, num tempo muito mais curto do que a gente poderia imaginar algum tempo atrás. Agora, olhar para o envelhecimento do paciente com síndrome de Down, da pessoa, primeira pessoa, não estamos falando em paciência, da pessoa com síndrome de Down, é extremamente importante, porque, no mais das vezes, as famílias se vão antes deles. E esse é o grande desafio que a gente tem hoje, quando a gente se defronta com as famílias. O sofrimento e o medo que será o futuro. Então, nós temos uma janela de oportunidades, uma porta aberta para o futuro que pode ser muito melhor do que esse passado que a gente viveu. E acho que estamos aqui, professor Paulo, inaugurando esse dia, porque a universidade tem um papel fundamental. E esse conhecimento que se coloca aqui nessa mesa mostra que a gente pode construir essa diferença. E quando a universidade faz, a sociedade acolhe. É muito interessante como os exemplos que nascem dentro da universidade, eles rapidamente contaminam. A contaminação também contamina a sociedade. Então, eu acho que estou muito feliz e quero te contar uma coisa. Nós atendemos no modelo da saúde digital um número enorme de crianças, jovens e até adultos com síndrome de Down. É impressionante como o mundo digital oferece uma oportunidade enorme, porque nesse mundo eles vão muito bem. Isso. E eles rapidamente se apropriam das ferramentas. Então, eu, que sou amiga de muitos anos da Ana Estela, tenho falado para ela que nós vamos chegar na saúde básica e acompanhar cada criança a partir dos modelos de saúde digital. E quero dizer, Orestes, que nós vamos fazer a nossa coorte olhando para a saúde digital, monitorando essas crianças através da saúde digital, reconhecendo as potencialidades, construindo os algoritmos para saber quem precisa de o quê e realmente oferecendo o que cada um precisa. Quando a gente acolhe a criança, a gente está acolhendo a família. Quando a gente acolhe a juventude, nós estamos dando exemplos para a sociedade que a mudança já chegou. E é isso que a gente precisa falar. A mudança já chegou, não é para fazer, já está sendo feito. Então, estou feliz de ver mais uma vez a Faculdade de Medicina, a nossa reitoria, as pró-reitorias unidas em torno desse tema, e certamente o que a gente vai fazer aqui vai servir para São Paulo e para o Brasil. Parabéns, professor, e parabéns ao Instituto Alana por promover essa incrível oportunidade. A Cláudia veio sentar, não sei se ela gostaria de dizer alguma coisa.
Boa tarde, né? Boa noite, aliás, eu acho, não sei. Eu sei que o Alana já está nessa jornada há um pouco mais de 10 anos, especificamente falando sobre síndrome de Down. E eu acho, assim, que hoje, para mim, e acredito que também para o Alana, o que eu posso dizer é que é um dia muito importante. A gente ter essa mesa, essa discussão, a gente falando de jornada do estudante. Como é que esse estudante ele chegou para fazer um vestibular? Ele era acessível, não era? Ele conseguiu, não conseguiu? Vamos discutir isso? E como é que fica esse aluno dentro da universidade? E os colegas? Será que o convívio com os colegas vai fazer com que essas pessoas fiquem mais sensibilizadas e quando elas se formarem, elas vão tratar pessoas com síndrome de Down? O que vai acontecer? Eu acho que são, na minha cabeça, e eu sou uma pesquisadora de raiz, eu sou farmacêutica, eu tenho doutorado em biologia molecular, então perguntas, a gente dorme fazendo perguntas, né? E eu acho que tem um lugar de perguntas que a gente faz que ela sempre vem com uma esperança. E essa não é uma pergunta dura, né? As pessoas acham que o pesquisador faz perguntas duras. A gente sonha com cada pergunta que a gente faz. E se às vezes a pergunta parece dura para quem está de fora, é porque a gente olha e fala assim, nossa, mas se eu descobrir o que faz essa pessoa funcionar diferente da outra, eu vou aprender com ela como eu posso ser diferente. Será que melhoro? O que isso reflete? Como que eu vou descobrir isso? Aí você vê que tem camadas e camadas de ser humano para ser descoberto ali. E ela precisa começar de algum lugar. E eu acho que muito desse perguntar é estimulado no colégio, né, na escola, desde cedo, com professores que sejam sensíveis à diversidade. E ela continua com colegas que entendam a diversidade. E depois ela passa para uma vida adulta e ela vai querer fazer uma universidade, então imagina ela poder entrar na universidade, ela passar pelo processo seletivo, ela entra na universidade e ela encontra um ambiente fértil de profissionais que há uns anos atrás tiveram na sua formação matérias específicas na questão da diversidade. Vou puxar a sardinha do meu lado, para o meu lado, especificamente deficiência intelectual. Pessoas que estão sensibilizadas, mas não simplesmente por uma obrigação de inclusão e politicamente correto, mas porque também tem aquela curiosidade de, nossa, ela funciona diferente. Deixa eu ver como é que eu consigo me conectar a ela. E aí a gente faz todo esse percurso, e a gente vai para a empregabilidade, a gente vai para a vida adulta, e eu acho que essa é um lugar de, para mim, hoje é uma coroação de muitas perguntas que vêm daquele lugar de sonho, de ver um mundo também curioso e que queira ser sensível nessas questões de inclusão do ser humano. Não é uma inclusão de uma pessoa com síndrome de Down ou de uma pessoa com deficiência, ou seja lá o que for, é uma inclusão do ser humano. É se entender nesse percurso diverso e entender que cada pessoa que está de fora é um pedaço de si e ela traz um pedaço de você lá e é uma oportunidade de você se conectar com o outro e se conectar consigo. Então, muito feliz por estar aqui, muito obrigada. E sou dado, que nem a Patrícia Tentes, que estou à disposição. Muito obrigada. Você quer fazer mais algum comentário ou podemos encerrar? Satisfeito.
Eu perguntei Uma pergunta. Vamos ver se alguém dá. Sim, claro. Das outras vezes que eu falei, eu me apresentei, eu sou Luciene Corrolan, professora titular, né, da minha banca de titular da Unifesp, Departamento de Fisiologia, e sou cientista no Instituto João Clemente. Eu acho, assim, eu quero fazer uma pergunta como advogado do diabo, porque eu sou soldada, estou na luta com vocês, acredito em tudo que a gente está falando aqui na discussão sobre, não sobre o projeto de pesquisa, porque isso nós estamos se organizando já há algum tempo para fazer, mas sobre a inclusão estudantil das pessoas com síndrome de Down, porque dos números que o Pedro falou hoje, 90 e poucas pessoas estudando com síndrome de Down, estudando no ensino superior, tendo se graduado, 2 foram na Universidade Federal. As outras 80 ou 90 foram escolas particulares, que têm uma facilidade de ingresso para essas pessoas. Nós, a Universidade Federal e a Universidade Estadual, temos uma rigidez na nossa formação e formatação do ingresso. Então, não é apenas que a gente tem que pensar no bem-estar dessa pessoa quando ela entrar na universidade, no acompanhamento dessa pessoa, no acompanhamento da família, na orientação dos professores, porque os professores também não são formados para lidar com esse tipo de diversidade. Eu vejo também pela escola dos meus filhos, que são escolas, né, de primeiro fundamental ainda, né? Então, assim, qual é a real? Jogando na real, qual é a possibilidade de se criar um sistema de admissão para pessoas com síndrome de Down que passe no sistema vestibular da USP e da Unifesp? Um sistema especial. Obrigado pela pergunta. Não sei se eu devo transmitir aqui para o Aloysio. Na verdade, professora, o que a gente pensa é que nós temos que desenvolver mecanismos de ingresso específicos, né, alternativos. Aproveitando a presença da doutora Maria aqui, queria dizer que a USP, a Unicamp e a Unesp estão trabalhando junto com a Secretaria de Estado da Educação na possibilidade de criação de um vestibular paulista. Essa proposta ela está já sendo estudada, da possibilidade de parte das vagas que hoje as 3 universidades devotam para egressos do ensino público poderem ser preenchidas por egressos do ensino público do Estado de São Paulo mediante uma nova sistemática de avaliação seriada ao longo dos 3 anos do ensino médio com uma reserva de vagas. Assim, de pronto, eu diria que não temos ainda uma solução, mas na construção deste eventual vestibular paulista, uma possibilidade seria nós termos um mecanismo específico de reserva de vagas para pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. Estaremos trabalhando uma política... Independente da política de cotas. Independente da política de cotas. Uma outra política que combinaria uma ação de inclusão com essa que está sendo desenvolvida em parceria, em construção, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Mas vamos abraçar as universidades federais também? Pois não. Obrigada pela pergunta. Eu acho que eu quero fazer só uma colocação. A pessoa com síndrome de Down que chega na faculdade é exceção da exceção da exceção. Quando a gente vai estudar os fatores dessa chegada, ele é o outlier. Eu quero entender como a Cláudia falou, para saber o que deu certo, quais foram os fatores, o que contribuiu. Quando eu comecei a trabalhar, eu falava, olha, aquele fulano entrou na faculdade. Um dia o pessoal da minha equipe me chamou e disse, Patrícia, você é novinha, mas você está falando desse jeito para as mães, você tem que entender que é a exceção da exceção. Aqui eu falei, poxa, mas eu sei que é uma esperança, por que eu não vou contar? Ela disse que você está vendendo uma esperança que eu não sei se o filho dela vai chegar. Então tem que tomar cuidado com essa propaganda. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O fato é, com tudo que a gente fez nos últimos 30 anos, eu digo a gente, porque eu faço parte de um coletivo que militou para isso, mais e mais pessoas estão chegando lá.
ou estão se vendo mais próximos de chegar lá. O que eu queria trazer para essa discussão, que a pesquisa social é importante, não só nesse sentido de ver os marcadores, de estudar a doença de Alzheimer, ou o Down como modelo de desenvolvimento ou de envelhecimento, mas a pesquisa social de como a gente inclui, saber como é que nós vamos fazer esse currículo adaptado, quais as carreiras que cabem, qual é o critério de seleção, como é que a gente prepara o professor para isso. Isso é uma linha de pesquisa inteira para a gente desenvolver e trabalhar isso como nos cabe, como pesquisadores e educadores que somos. Mas o que eu queria falar por último dessa história e colocar para vocês? Quando a gente fizer isso e investir isso, não é para realizar o sonho de uma pessoa, de uma família, isso tem que ser para nós todos, percebe? Porque estar com essa pessoa lá na universidade nos faz uma universidade melhor. Então não é um plano que diz assim, é tanto esforço para resolver a vida do João, da Maria, do José. Não! É um plano nosso, é um desejo da universidade estar nesse lugar, fazer esse papel, acolher e se desafiar em como fazer. Então é um investimento que vale a pena, não para uma pessoa, mas para a nossa coletividade. É isso que eu queria te comentar. Deu vontade. Acho que a Mônica e a Posso fazer um comentário, né? Posso fazer um comentário? Por favor, Mônica. Eu queria lembrar. Peraí, só um instantinho. Eu queria lembrar da experiência muito importante que nós temos na USP há mais de 30 anos, de inclusão das pessoas idosas, né? Hoje nós temos a USP 60+, no passado a Universidade Aberta à Terceira Idade, já recebeu vários nomes. Hoje o Dr. Egídio Doria lidera esta ação, que começou lá no Instituto de Psicologia, no final dos anos 80, início dos 90, e há 30 anos a USP faz esse esforço de inclusão das pessoas com 60 anos e mais. Acho que até essa inclusão também precisa de uma reflexão, porque não há um currículo específico para as pessoas idosas. As várias unidades da USP oferecem cursos diversos, atividades diversas, né? Eu venho de uma unidade muito ativa, que tem o programa da USP 60+, desde 2006, quando a unidade foi criada em 2005, mas é um pouco caótico. Cada unidade faz como entende. E não há um currículo unificado para as pessoas idosas, né? Isso também vem sendo discutido. Deveria haver um programa de 4 anos, 5 anos, começo, meio e fim, porque nós temos conosco idosos há mais de 10 anos, fazendo as mesmas atividades há mais de 10 anos, né? Mas durante a apresentação, eu fiquei pensando que tipo de trajetória nós pretendemos desenhar para a pessoa com síndrome de Down. É uma capacitação para o trabalho, a inserção no mundo do trabalho, e talvez isso seja essa meta para um grupo, porque é um grupo muito diverso, né? Então, para alguns, com determinado perfil, talvez uma DI mais leve será realmente o vestibular, a universidade, a inserção no mundo do trabalho. Mas talvez nós tenhamos que pensar também em outras formas de inclusão para aqueles que não tenham esse perfil da exceção, da exceção e exceção. Para outros perfis que também poderiam ser encaixados em outras trajetórias, né? Fazendo aí uma ponte com a extensa experiência da USP 60+, que a USP já tem. E que de fato é maravilhosa, porque nós fazemos pesquisa, docência e extensão com essa população, né? Então. A gente está falando de acesso à universidade, né? Então, para que isso aconteça, mesmo que haja uma maravilhosa parceria, isso é super importante, aumenta a responsabilidade da educação básica. Porque é importante que essas pessoas sejam exatamente, não basta apenas garantir a matrícula e a permanência. É importante compreender que eles são capazes de aprender e investir na aprendizagem desses estudantes, para que eles venham para a universidade com mérito, né? A gente está falando aqui das pessoas com síndrome de Down, mas nós temos outras deficiências, nós temos os transtornos do espectro autista que estão chegando às universidades e precisamos compreendê-los para entender. Sim, eu conheço dois rapazes que estão na USP, porque são um TEA de alta performance, que enfrentam grandes dificuldades
dificuldade de permanência. Então, assim, a responsabilidade é de toda a sociedade brasileira. No caso da educação básica, é fundamental que se qualifique, né, a participação desse estudante, né, para além de uma nota. O processo de aprendizagem, eles são capazes, quando estimulados. É claro que na deficiência intelectual a gente vai ter, de fato, grupos que vão ter maior condição intelectual de avançar e outros que terão mais dificuldades. Mas esse momento aqui é preciosíssimo. Obrigada. Só da universidade está aqui. E sim, eu só queria acrescentar que foram as federais que foram provocadas, mas hoje em dia nas federais já existem mecanismos de ingresso de indígenas, que são outros processos. Tá? Além do que, eu vou lembrar vocês, quem define como é que se ingressa na universidade é a universidade, a gente tem autonomia. Se há algum complicador, esse complicador somos nós. Tá? Então, assim, tem que discutir, tem que criar e tem que descomplicar. E mais do que tudo, mesmo começando com um projeto muito específico, que vai ser síndrome de Down, o achado pode ser universal no sentido de a gente entender como é que a gente pode atuar com diversos outros grupos da sociedade, como é que a gente vai customizar essa relação. Então, ele tem um objeto de ciência social preciosíssimo, né, que a gente tem que colocar o holofote, olhar o piloto e daí fazer política pública. Obrigado, Márcia. Eu acho que, dada a hora, esse assunto, além de ter passado o dia inteiro conversando aqui, a gente poderia continuar provavelmente noite adentro. Esse é apenas o primeiro workshop, então é uma promessa de que outros virão. Eu queria agradecer muitíssimo ao Orestes, ao Wilson, a Daniele, a acolhida que nós tivemos na Faculdade de Medicina da Universidade. Queria agradecer a presença da Márcia, da Maria, da Patrícia, a parceria com a Alana. Tem algumas coisinhas que eu ainda queria realmente dizer. É alentador, quer dizer, eu me sinto em condições, né, de responder ao desafio do magnífico reitor hoje de manhã, de dizer que nós temos encaminhamentos, mais simples a questão da formação da rede, mas é bom a gente ter a formação da rede com alguns focos, então isso é bastante encorajador. E é dizer que, do ponto de vista formativo, que a gente está encarando isso como um desafio e que a gente, quando a gente se coloca desafios, a gente tem que olhar e entender que a dimensão do desafio é muito grande. A gente está falando, a gente fala, vamos fazer na USP, mas aí tem o Unesp, tem o Unicamp, tem universidades federais, e a gente nunca pode olhar, isso custou um pouco de físico, a gente pega um problema muito complicado, a gente começa fazendo um modelo simplificado. Então, eu brinco muitas vezes, eu já dei aula em que eu chego na primeira aula e eu desenho um círculo no quadro e eu pergunto para os alunos o que é aquilo. Círculo? Não. É uma vaca. Porque para nós, o primeiro modelo que a gente faz é da vaca estericamente simétrica. A gente começa com algo simplificado, e daí a gente vai começar a introduzir mais complicações. Então, na conversa que nós tivemos com a Alana em dezembro, eu, estando pró-reitor, não deixo de ser físico, então, com uma certa dose de arrogância, eu disse, nós vamos fazer logo. Nós vamos fazer logo. Provavelmente nós vamos fazer algo que vai ser uma mistura entre empírico e experimental. Empírico porque a gente não vai começar sabendo tudo que a gente deveria saber diante do tamanho do desafio. Porém, se a gente não começa agora, não dá para ficar protelando, dizendo, mas lá mais à frente, mais à frente, mais à frente. Então, em relação à questão do ingresso,
nós temos já a ideia de que sim, nós precisaremos de uma forma específica de ingresso, que nós vamos começar pequeno, com uma turma piloto, ou os estudantes, e que nós vamos sim estudar um percurso formativo específico. De novo, a gente não vai dar todas as opções do que a universidade poderia, em princípio, oferecer, e aí entra a questão de sonhar, a gente vai fazer isso, né, começar pequeno, mas com um sonho gigante, e o sonho gigante a gente vai construir ao longo de bastante tempo. Nós vamos começar pequeno, o próprio Alan chamou a nossa atenção para programas que existem em universidades, no caso na Califórnia. Nós temos, né, exemplos de onde a gente pode se inspirar para buscar certos percursos formativos que a gente ofereça, mas a gente não quer oferecer uma formação menor, a gente não quer oferecer uma formação para um mercado de trabalho específico, a gente não quer. Nós queremos oferecer uma opção de cidadania plena para essas pessoas com uma formação em nível universitário. Elas vão conseguir, elas vão fazer, com base nessa formação, elas vão sonhar, porque o que a gente faz na universidade é sonhar. E uma formação universitária tem como propósito permitir sonhar mais alto. Então, a gente começa esses eventos sonhando alto. A gente vai começar pequeno, né? Mas a gente vai começar com o respaldo que nós temos como herdeiros de uma tradição milenar da instituição universitária, herdeiros de uma tradição de uma universidade, né, que está aí quase com 90 anos, tem muito aprendizado, muitas conexões, e a gente sabe que ao fazer isso nós vamos inspirar também muitos outros que vão seguir. Então, é realmente uma satisfação muito grande ter vocês aqui hoje. É um sentimento muito bom, né, dar o pontapé inicial nesse processo. E vamos em frente. Então, muito obrigado.